Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 67, publicado em 8 de agosto de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E dando prosseguimento à nossa série sobre os tipos do Enneagrama nos relacionamentos, hoje é a vez do tipo 9. E eu tenho o grande prazer de conversar com a minha amiga de longa data, a Margarete Gomes, que eu não vou conseguir aqui chamar de Margarete, eu vou chamar de Má. Inclusive, muita gente a chama de Lete, né, como o apelido dela, mas o meu apelido é anterior a esse do Lete, eu chamo de Má mesmo. Posso te chamar de Má, querida? Claro que sim. Então, a Claro que sim. Má, Margarete Gomes, é dentista integrativa, uma abordagem maravilhosa dentro da odontologia. Tem mestrado em psicologia clínica, várias e várias especializações interessantes, mas ela também ministra workshops de Enneagrama para profissionais da área de saúde. E, Má, você conheceu o Enneagrama lá atrás, na mesma época que eu, lá o quê? 1996, eu acho, né? Então, primeiro, olá, Olá. Urânio. Olá, você. Como que é assim que você começa, né? Então, sim, eu caí meio de paraquedas ali no nosso grupo, Uhum. né? E eu conheço Enneagrama e é interessante que o meu relacionamento na época era com uma pessoa que também estuda Enneagrama e depois o meu segundo casamento eu conheci dentro do Sim. Enneagrama, com uma pessoa fazendo curso de Enneagrama, e agora atualmente o meu atual casamento é também com uma pessoa que eu conheci dentro do Enneagrama. Então eu vivo Enneagrama no núcleo familiar, E é né? um, Meus e é um filhos prato cheio aqui para um podcast que vai falar dos relacionamentos, né? é um prato Inclusive, cheio. eu conheço Isso. esses três, né, aí que você se relacionou, e sei que cada um tem um tipo diferente aí no Enneagrama. E o É, atual, né, relacionamento, um grande amigo meu também, é o sim. Pedro, que é um tipo 5. Enfim, eu queria, começar aqui essa entrevista sem maiores demoras e delongas. Eu queria começar te perguntando como é ser 9, só para abrir a conversa, uma coisa bem sucinta. Como é ser 9 em geral? Então, ser nova em geral, eu vou começar a falar como eu me via como nove como eu era antes de saber do Enneagrama. Sim. Eu me considerava uma pessoa muito evoluída, Uhum, porque eu não me afetava com nada. uhum, Era muito tranquilo em todos os ambientes que eu estava, eu levava muita paz, eu era amiga de todo mundo. Eu já tinha percebido que eu era influenciável, foi acho que a primeira coisa que eu percebi assim, hoje olhando. Então, eu escolhia qual era o grupo e qual eram as pessoas que eu iria me influenciar. Então, na faculdade eu era amiga dos mais inteligentes, porque eu ia muito bem na faculdade, mas eu era amiga do fundão na hora das baladas, porque eu sempre gostei de baladas e final de semana. Então, era assim, um super tipo 9 me achando evoluída e feliz naquela harmonia. Então, assim, era assim que era um tipo uhum, 9. Quando eu conheci o Enneagrama, eu fiquei uhum. extremamente assustada, porque eu comecei a perceber coisas em mim que eu via como sendo uma virtude, e aí não era tão virtude assim. Então tiveram alguns momentos que isso foi um choque para mim. Sim. Poxa, que depoimento bonito, né? E isso eu vejo muita gente passando por isso, né? É um choque de que não é fácil, né? De ver o É, que não é tão bom, né? E isso é igual para os 9 tipos. sim. Porque o que aconteceu para mim que foi, acho que mais chocante, eu posso compartilhar essa experiência porque para mim ali foi um ponto de Sim. mudança. Eu tinha uma família muito feliz, um casamento muito feliz, em harmonia, porque eu tinha facilidade com a prosperidade.
Então eu montava o meu negócio, sempre deu muito certo desde o começo, as pessoas me elogiavam e gostavam de estar perto de mim. Então isso ia reforçando muito a minha personalidade. E quando eu pensava em reclamar de alguma coisa, eu falava: "Nossa, eu não tenho problemas nenhum. Eu estou inventando problema". Uhum. Então, mas aí teve num dado momento que eu estava assim com meu filho no colo, olhando para ele amamentando. Eu era extremamente carinhosa e Uhum. dedicada. Ele foi amamentado durante 2 anos e tudo Ó. mais. Mas a hora que eu olhei, eu não sentia absolutamente nada. Uhum. Então, aí eu fiquei muito assustada, porque eu vi que eu via a vida através de um vidro. Uhum. Eu não sentia, não sentia. Eu era completamente narcotizada. E ali eu fui começar a procurar muita ajuda e pedir socorro, porque eu não sentia amor, por exemplo. Uhum. Era uma coisa que era muito distante, apesar de eu ter ações amorosas para quem Uhum. via, assim, ou carinhosas, eu não sentia. Uhum. Então isso era muito triste depois que eu descobri Uhum. isso, né? É, Então foi um período de bastante trabalho interior e bem difícil, assim, para mim. claro. Agradeço imensamente você trazer esse tema e é preciso entender que os noves no enneagrama anestesiam o coração, deixam de sentir. A gente Uhum. fala às vezes que anestesia só a raiva, né, que o nove não sente raiva, mas não é verdade. É uma anestesia de todas as emoções. Nenhuma emoção é sentida plenamente, né? E aí o nove fica um pouco alheio emocionalmente, às vezes também de não entender mentalmente as coisas que se passam e, acima de tudo, esquecer dele próprio, né. Mas entrando no tema dos relacionamentos, Má, como é que isso que você está dizendo se expressa nas relações? E aqui o que você quiser falar de, pode ser relação íntima, pode ser relação com amizades, com família de origem ou até profissional. Tá. Tem uma coisa que eu acho que é um pouco bem básica para mim, que eu ainda percebo isso bastante em mim, assim, que a comunicação com as pessoas, elas são mais fáceis para mim quando as coisas são verbalizadas em formas de Aham. exemplos. E eu também me comunico Sim. assim. Então, quando eu estou me relacionando, seja de um relacionamento íntimo, que é o que eu tenho agora com uma pessoa mental, Uhum. intelectual Sim. dominante, né? Ou nas relações com intelectuais, pessoas que não são instintivas principalmente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que ela quer dizer, Uhum. porque a linguagem conceitual, para mim, é muito distante. Então, por exemplo, você começa a falar sobre uma determinada coisa, de um conceito, mesmo que seja enneagrama. Eu quero saber o que é isso na Hum. prática, porque é muito difícil para eu compreender só um conceito. Uhum. E às vezes eu estou me comunicando com uma pessoa conceitual, por exemplo, você no Uhum. caso, que poderia ser. Então você está me falando a respeito de enneagrama. Aí eu vou falar, ah tá, então isso quer dizer tal coisa, e começo a dar Sim. exemplos. Para a pessoa que está ouvindo, parece que eu estou desviando o É. assunto, Uhum. entende? Você fala, eu estou falando sobre uma coisa, você começa a falar de outra, só que eu não estou falando de outra. Eu preciso exemplificar para concretizar aquilo, para poder Hum. entender Aham. perfeitamente. E eu percebi que na minha vida sempre foi parecido assim. A prática faz muito mais sentido do que o conceito. Uhum. E aí tem muita dificuldade, né? Então, isso é uma dificuldade nova, eu Mas uma acredito. E talvez até de dificuldade instintivos, para o outro? de Hum. comunicação, para os dois Hum. lados. Para os dois lados. Porque a hora que eu estou me expressando, estou falando sobre um determinado assunto. O outro, por exemplo, pergunta, tá, mas o que, que você quer dizer? De onde você tirou isso? Hum. Quer buscar o conceito, né? Qual é a base disso? E eu tô falando, porque para mim as coisas são empíricas, Uhum. aconteceram. Exemplos, prática. Sim. Então, isso é uma coisa que eu percebi que eu não sei se isso tem nos livros, mas eu, na prática, eu entendi que é uma dificuldade de um instintivo. E nove, principalmente porque já tem uma dificuldade na comunicação de dizer o que quer. Sim. Então, estou ali me expressando da minha melhor forma. E o entendimento fica frágil. Hum.
Entendi. É, a gente ouve muito isso dos instintivos, né? Que tem que ir para os exemplos, tem que aprender fazendo, né? E às vezes uma Sim, competência muito acima da média de saber como faz enquanto está fazendo, né? Tem um saber sim, instintivo, né? E talvez isso sim, torne a comunicação mais fácil com outros instintivos, mas certamente algumas barreiras aí com mentais, com emocionais. Agora tem outros fatores, que não é só ser instintivo, né? É um fator do 9, né? De ter dúvidas do que se passa com ele próprio. Então, isso é muito útil que você trouxe, né, para as pessoas entenderem que ao se relacionar com o 9, é legal ser mais concreto, dar exemplos, não esperar que ele fique lendo tanto nas entrelinhas, né, ter clareza, transparência, ao mesmo tempo que gentileza, não criar desarmonia, porque isso é difícil para um 9, né. sim. E tem uma coisa também que eu percebo nas relações, que as conexões ou as relações mesmo, elas se dão de uma forma instintiva. Sim. A escolha é instintiva, Uhum, entende? Por exemplo, às vezes, quando eu percebi, já foi. uhum, Aí eu já estou conectada, não foi uma escolha. uhum. Mesmo nos relacionamentos amorosos, às vezes, quando eu falo, nossa, conectou, Sim, sabe? Assim, aconteceu. E é uma coisa muito corporal, muito instintiva certo. mesmo. E aí Isso é uma coisa que eu acredito que seja instintiva, mas é muito nove também. sim, e aqui só destacar que talvez seja ainda mais para você, né, por ser uma 9 sexual dominante, né. Aí tem a fusão, né, que acontece com a outra pessoa muito rápida, muito instintiva. Mas todos os 9 são assim, né, de assim, na hora que viu já tá lá, já conectou, enfim, né, às vezes com coisas, não só com relacionamentos. Mas então, você está querendo dizer que nos relacionamentos é como se você fosse levada, e esse é um risco do tipo 9? Totalmente. Levada, e quando viu, já aconteceu. Porque é uma coisa que acontece, que eu vejo que assim, o tipo 9 não é que ele introjete a pessoa, ele se perde na pessoa, é diferente. Então, hoje eu percebo isso claramente, a diferença. Quando eu estou levada, e aí não é tão difícil perceber isso, eu acredito, para um tipo 9. É possível, inclusive, voltar Uhum. para a gente. O ponto é que a hora que volta, fica, tá, agora o que eu quero, Ah, uhum. entende? É muito difícil as decisões, é muito mais fácil decidir, né, nesse lugar, é confortável, Sim. porque tem uma habilidade para descobrir, não é a necessidade do outro, mas a vontade, assim, ainda mais se esse outro é uma pessoa bacana, Uhum. que decide pela gente, entende? Então, esse entrar no outro é uma coisa confortável, Uhum, assim. uhum, E aí, a hora que eu saio disso e entro, volto para mim, entra numa nuvem, uhum, que assim, o que eu quero? Qual que é a decisão? uhum. Aí é muito desconfortável. Sim, sim, sim. Uau, de novo você está trazendo muitos pontos relevantes e talvez eu possa destacar aqui alguns, mas te ouvindo se você concorda ou não, tá? Falamos do Tá, ser levado, né? Na hora que viu já aconteceu, então um risco de perder o lado ativo, né, na relação. E assim, esse paradoxo de que, por um lado, o 9 até acha melhor que o outro decida, que ele não precisa exercitar essa decisão, mas por outro lado ele odeia que o outro imponha, né? E aí é muito importante que o outro faça perguntas para ele, né? Não dê respostas apenas. Só que o 9 te engana, né? Ele acha que ele deixa você decidir, só que ele vai se irritando por trás, né? Às vezes, nem sabendo muito porquê, né? Mas o corpo está informando que ele não está feliz. E o tema do conforto, que eu vou entrar já já, mas o que eu falei até aqui se aplica a você ou não, Má? se aplica totalmente a mim. É muito difícil, eu acredito, se relacionar com o tipo 9 também,
Apesar de parecer muito fácil, a primeira, assim, em princípio, porque é uma pessoa flexível, harmônica e tudo. Mas quando entra nesse ponto, é difícil porque, assim, ao mesmo tempo, eu quero que pergunte a mim, mas qualquer tipo de pergunta pode parecer pressão. E a pressão, ser pressionado, é o pior lugar para um tipo 9 estar. Certo. Então, às vezes, eu gostaria que a pessoa adivinhasse o que eu quero. Olha só como é simples isso. E às vezes nem eu mesma sei. Entende? É uma coisa bem complexa. Mas aí o outro ter paciência deve ajudar muito, né? O outro tem. A paciência, eu vou te dizer que para uma pessoa que se relaciona com o tipo 9, paciência é a palavra. Uma coisa que acontece comigo que eu acho que facilita muito, eu não sei se dá para ir colocando as coisas assim meio misturadas, né? Porque às vezes eu me afastar um pouco fisicamente ajuda muito. Sim. Uhum. Então eu tô naquela situação, eu não sei. Aí tem uma pergunta, o que você quer? Aí já começa uma pressão, não sei o quê. Quando eu me recolho um pouco e me afasto, eu consigo perceber melhor. Sim. Porque tem uma coisa que acontece comigo, e eu acredito que seja com todos os tipos 9, em todos os relacionamentos, inclusive no relacionamento íntimo, mas no relacionamento com as pessoas. As pessoas pensam, pelo menos eu tenho esse feedback, que a gente está muito mais conectada e preocupada com ela do que na verdade a gente está. Porque quando eu estou na presença, parece que eu estou numa presença incrível. Eu entendo perfeitamente, eu falo pela pessoa, eu consigo perceber e colocar para ela o pensamento dela, a vontade, de uma outra forma, com muita leveza, que ela fica extremamente feliz. Eu sou uma excelente conselheira, por exemplo. Só que quando eu me afasto, eu esqueço que aquela pessoa existe, muitas vezes. E a pessoa ainda está numa consideração por mim incrível. Nossa, eu quero te ver, eu estou com saudades. E eu uso muito casual, assim. Se eu estou com uma pessoa, a não ser assim, pessoa mais importante, meus filhos, o Pedro, pessoas realmente que ocupam um lugar significativo. Mas as outras pessoas que eu me relaciono, eu às vezes esqueço que elas existem, entende? E isso eu percebo que é diferente, Sim. né? Essa fusão fica mais na pessoa do que em mim. As pessoas se fusionam a mim, não sou eu que me fusiono às pessoas. É como se o 9 fosse um magneto, né? Agora, É muito! um imã. É muito! As pessoas se fusionam e depois elas ficam fusionadas e eu não estou mais. É muito estranho. E aí é porque engana, né? O 9, como você disse, ele parece que está super envolvido, né? Mas ele tá meio que indo no ritmo, no embalo, né? Assim, e depois sai e vem outro embalo qualquer, né? Agora, tem outra coisa aqui, que o 9 sempre aparenta estar favorável a tudo, mas muitas vezes por dentro ele não tá. Não é isso? Isso é muito real, muito real. Só que uma parte grande da minha vida, quando eu comecei a entrar em contato com a raiva, eu fiquei anos com a raiva bem distorcida. Era uma raiva agressiva e tudo mais. Eu era sempre do contra. Sim. Mas antes Ao você invés de ser a passou a favor, vida eu toda. sempre colocava a vida toda, a vida toda. Quando eu comecei a fazer o trabalho interior, a primeira coisa que eu consegui desbloquear foi a raiva. Até então Mas a você não raiva veio sentia em forma raiva, de é isso? ódio. Nunca. Até então, eu nunca tinha sentido raiva. Eu nunca tinha sentido raiva. Nunca tinha sentido raiva. Eu não lembro de ter. Depois, com muito trabalho, eu consegui. A primeira emoção que eu consegui desbloquear foi a raiva. E aí eu era muito chata, porque eu era do contra sempre. Em relação com as minhas famílias. A pessoa começava a falar, eu já colocava, não sei se era a minha flecha 6, talvez, eu não sei. Mas eu estava o tempo inteiro me colocando com contraponto. Certo. Eu nem sabia, não era minha opinião, era simplesmente contraponto. Certo. Então, isso foram, assim, muitos anos da minha vida. Eu fiquei me relacionando
dessa forma. Por mais que, Não era o que eu quero, era o contraponto sim, só. por mais que seja algo desagradável, ruim, na prática, é uma evolução para o tipo 9. E as pessoas se transformam primeiro indo para o oposto, para depois ir para o meio termo, né? Quando a transformação é verdadeira, é Sim. assim. Então é porque você só disse sim por muito tempo, que aí você começou a falar não apenas também por muito tempo. E os instintivos também são 8 ou 80, né? Uhum. Sim. Mas aí chegou um momento que veio pro meio, é isso? Chegou o momento que veio para o meio, mas oscila, Sim. entende? Assim, oscila, não é uma coisa constante. Às vezes eu me vejo é, sendo do contra, Uhum. eu ainda me vejo muito concordando numa coisa que depois eu falo, mas eu nem queria aquilo e concordei. Só que agora me parece que passa mais rápido. Ok. Entende? Se eu ficar mais tempo naquela situação. Agora eu percebo a situação. Uhum. Então eu consigo me colocar melhor. Por exemplo, uma coisa que é tipicamente 9 e eu tinha muito, e agora eu percebo que eu tenho menos, é a raiva passiva. A raiva passiva é uma coisa que era constante todos os dias, Dá um assim. exemplo. Eu, eu tinha, por exemplo, uma coisa que eu fazia recorrente, assim, eu sabia que eu não queria uma coisa e eu não falava. Mas eu ficava torcendo para dar errado. Suponhamos agora, por exemplo, você me chamou para fazer um Uhum. podcast. Eu não queria e eu não falava. Então eu ficava torcendo ou criando um mecanismo para dar errado e a culpa ser sua. Ah, tá. Isso eu fazia tanto que quando com a pessoa que eu estava fazendo isso eu contava, porque eu falava, eu faço isso, porque eu queria não fazer, Uhum. mas era muito mais forte do que eu. Uhum. Tinha uma raiva. E tem uma coisa que o 9, eu, independente de que fase, eu acho que tem uma hipersensibilidade. Porque às vezes era muito pequeno para tanta raiva. Uhum. E mesmo agora, às vezes eu sinto outras emoções que não são só a raiva, mas eu percebo que eu sou bem sensível. Uhum. Sim. Não sei se é por ser instintiva, é muito rápido assim que vem aquela emoção. Sim. Tem uma sensibilidade muito grande, tanto na parte quando eu estava completamente narcotizada, um pouco menos, mas depois quando eu estava em contato com a raiva, isso era muito presente, e agora ainda é presente essa Sim. sensibilidade. Faz todo sentido. E aí, só quero pontuar que muitas das coisas que você está falando são manifestações do teu trabalho de autodesenvolvimento, né? Acessar a raiva, ter mais ciência das emoções. Mas lembrando do É, antes, o que que é mais uma coisa ou doante. duas assim que te incomodam nos relacionamentos enquanto uma tipo 9? Você já falou algumas, né? Como, por exemplo, pressão. Eu sei falar. Eu tinha uma coisa que era muito típica de tipo 9, talvez de 9 sexual, talvez nos outros apareça de outra forma. Mas era uma coisa que parecia uma piada. Eu sempre tive o meu guarda-roupas de acordo com a pessoa que eu estava me relacionando. Sim. Então, por exemplo, se eu estivesse me relacionando, como aconteceu, com uma pessoa mais fina e elegante, minhas roupas eram todas finas e elegantes, com salto. Se depois eu estou relacionando com hippie, as minhas roupas são todas hippies. Então, a roupa é a representação do que acontecia em outras áreas. Sim. Só que a roupa tá materializado o quanto eu perdia, vestia a personalidade de quem eu estava me relacionando. É. Então, isso aconteceu a vida toda. Hoje, eu me relaciono com tipo 5 e eu quase não tenho roupas. Eu continuo fazendo isso. Você acredita que no sexual eu quase não tenho roupas? Eu não tenho acessórios. Na hora que eu vejo que eu tô, eu falei, nossa, né? Antes, eu sempre contava isso como uma coisa do Sim. passado. E aí eu me dei conta que eu tô num apartamento enorme e eu tenho vários lugares para guarda-roupa e eu só tenho duas partes de guarda-roupa com a minha roupa. Exatamente igual o Pedro. Eu acho que isso. Para que eu nossa!
Por o resto da vida, muito trabalho interior, a coisa está ali ainda. Para todos nós, para todos nós. O crescimento não é em escadinha, né? É pêndulo, né? Agora, É, isso acho que é sim um pouco mais do 9 sexual, mas tem uma tendência de todos os 9 se perderem de uma forma ou de outra, né, nos relacionamentos, esquecendo deles próprios. Agora, como é que você acha que isso impacta o outro? Ou seja, o que que no 9 faz o outro ficar irritado ou incomodado, que você aprendeu com o tempo? tá. O que eu sei que incomoda muito, para quem que sempre incomodou muito, é a falta de clareza. Hum, A falta de clareza. sim. O excesso de justificativa. Hum, Justifica hum, tudo. Tudo é justificável por causa disso, isso. Sai, eu não tive culpa, pararana. hum, Não, eu fiz isso por causa disso. Esse excesso de justificativa. E justifica o sim. injustificável. É uma coisa que incomoda muito. A agressão passiva. Hum, A agressão passiva também é bem destrutiva no sim. relacionamento, porque a pessoa fica meio sem entender direito o que está acontecendo. Uhum. Isso é uma coisa bem ruim, eu acho, para quem convive com o tipo 9. Acho que essas três coisas são as coisas, é, pontuando assim, mais destrutivas no relacionamento. Com o 9. Acho que a justificativa, me corrige se eu estiver errado, pode ter a ver com querer manter a harmonia, não criar conflito, é isso? Exatamente, exatamente. E também justificando a não Aham. escolha, a, a falta de Uhum. assertividade. Tá. Entende? Assim, a justificativa é uma coisa muito presente em vários aspectos, não só no não conflito, que no final acaba Sim. sendo, mas isso de não saber o que Uhum. quer, de não saber fazer escolha, então fica justificando, é uma coisa de uma fala excessiva Aham. também. Eu acho que isso é uma coisa que E aí um incomoda. padrão, né, em qualquer tipo de relação com o 9, na verdade, acho que é ir acumulando, Sim, acumulando, 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 até que chega um tempo, na maior parte das vezes muito isso. depois, que aí, assim, fui. Fui, e também assim, esse acumular nas relações, não só na relação casal, e a hora que tem um posicionamento assertivo, que muitas vezes sai de forma um pouco agressiva, mas mesmo que não saia, a pessoa assusta, porque ali eu me coloco como uma outra pessoa. Hum, Então não é só no fui, mesmo quando continua no presente, é tanta coisa uhum, acumulada e é possível verbalizar tantos exemplos para explicar o que está acontecendo, e a pessoa está desavisada ali, veio um turbilhão de uhum, coisas. Então é assustador certo. nas relações. Uhum, é. Eu noto que ajuda muito quando a pessoa, ou outra pessoa se relacionando com o 9, pacientemente, faz perguntas assim, o que você deseja, o que você está sentindo, sem forçar, né? E fazer a Sim, pergunta de novo e de novo com o tempo e falar assim, não tem problema que você não saiba ainda, só saiba que eu me interesso em te ajudar a saber o que você quer, né? E que é importante que você expresse o que você não gosta. Isso ajuda? isso ajuda a perguntar dessa forma. Às vezes eu não tenho resposta, mas assim, é, tudo bem que você não saiba, mas se você soubesse o que você responderia, sabe? Fica uma conversa mais indireta, Sim. ajuda. Ou então o que você não quer, porque o que a gente não quer é infinitamente mais fácil. Tá. Então, por exemplo, às vezes eu sei o que eu não quero. Eu até anoto em um papel, Uhum, para eu não esquecer daquilo. Porque às vezes no meio do bolo, até aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. uhum. Então, identificar o que não quer e deixar muito claro o que não quer é uma âncora, uma Muito bom. forma de se perder menos. Sim. Porque, inclusive, esse não quer, às vezes, Hum, ou para não ter o conflito no meio dessa nuvem que sim, vem da confusão, é uma nuvem. sim, Para mim, eu concretizei, eu enxergo isso. sim.
Eu materializei Sim. isso, que ficou mais fácil lidar com essa confusão. Então, anotar o que não quero me deixa ali, bom, isso eu já sei que eu não quero, então não vou abrir mão Sim. disso, entende? Isso é uma coisa É uma importante grande dica essa de ir para por quem se relaciona. exclusão, né. Tem um exercício que às vezes eu sugiro para alunos e clientes do tipo 9 nos relacionamentos, que é assim, na primeira coluna, as pessoas da vida dele. Na segunda coluna, o que eu gostaria de dizer para essas pessoas. E na terceira, o que eu disse de fato, né? E comparar a segunda Sim, coluna com a terceira. Às vezes o 9 sim. fica bastante incomodado, né? Quando ele vê essa discrepância. E tem uma discrepância, e tem uma coisa, Urânio, que acontecia muito, acontece ainda muito comigo, porque eu penso que eu falei, Aham, e de fato eu sim, falei, e a pessoa não sim, ouviu. sim. Eu acho que a forma que a gente fala tem uma coisa, porque eu não falei isso, Uhum. falou. Eu não fui clara, foi clara. Então por que que você não fez? A pessoa fala, não sei. Aí tem uma explicação, né, que vem das teorias de comunicação, né? Não sei se é só isso, né, mas que a comunicação é 80% não verbal. Então, o 9 pode ser claro no Exatamente. conteúdo, mas ele permanece sorrindo, com um olhar meigo, né? Então a Sim, pessoa ouve outra coisa, né? exatamente. Fala com É, leveza, eu falo com muita leveza. sim. Sim. É. Eu vivi uma vez uma experiência de relacionamento assim que eu acho muito importante que foi para mim, que mudou, que foi um marco que eu gostaria de Sim, compartilhar, excelente. que foi assim um exercício, foi um exercício que a gente fez em grupo com vocês ainda da CPI, mas foi com a Beatriz, Uhum. a Sim, Bia. A primeira vez que ela veio para o Brasil, eu acredito, dando aula de subtipos. sim. E teve um exercício que era de subtipos que a gente estava fazendo, que eu fui chamada para fazer com ela. E aí eu fiz um exercício com ela. Uhum. Tinha sido a primeira vez, eu nunca mais esqueci que foi uma referência para Sim. mim, qual a diferença de conexão e fusão. Uhum. Uhum. Porque é muito difícil para o tipo 9 entender o que é fusão e conexão Uhum. quando a gente lê. Para a gente é a mesma coisa, Sim, fusão e sim. conexão. E como eu pude viver aquela experiência com ela, e que eu estava extremamente conectada, mas em mim, Aham. eu estava em mim, não estava nela. Uhum. Eu percebi que eu estava em mim, eu estava me relacionando com ela estando em mim. Que agora eu tenho aquilo como referência, porque eu vivi a Sim, experiência. sim. E eu consegui entender a diferença. Aham. Então agora eu consigo às vezes perceber quando é conexão e quando é Ah, fusão. quando você se perde de você ou não. Isso. Como eu me perco, e quando não, eu estou conectada na presença Uhum. com a Sim. pessoa, mas eu não estou na fusão, Aham, perfeito. porque existem termos que eu não sei por si para todas as pessoas, que é muito difícil para o tipo 9 compreender. Uhum. Sim, Esse era um termo de diferença de fusão e sim, conexão. sim. É, E quando eu vivi essa experiência, eu guardei como referência, assim, eu fantástico. acho que Excelente é uma caso, exemplo. Agora, então, qual é o ponto-chave para o outro manter um bom relacionamento contigo enquanto tipo 9? Então, parte disso são coisas que a gente colocou aqui, né? De não pressionar, Uhum. de ter Uhum. paciência, é uma coisa que ajuda muito o tipo 9 a pessoa enxergar. Eu ser vista é uma coisa que muda tudo, Uhum. sabe? Mesmo que a decisão que não seja feita a minha vontade. O ponto não é porque eu sei ceder numa boa, Uhum. assim, mas é que eu fui ouvida. Hum. Tá, ok. Então é isso que é importante para você. Não vai dar para ser feito agora, mas ok, eu tô te vendo, sabe? E aí, você tá bem? Isso muda muito o Uau. relacionamento.
muda muito, porque ser vista para mim, eu acho que é o ponto central, Tem uma dor muito grande dos né? noves, né, que ele esquece dele. Aí quando o outro esquece dele, a dor é muito grande, né, que se acumula isso. Então, no fundo, o 9 precisa que a outra pessoa se importe de verdade, né, que ela realmente Sim, não o esqueça, que o valorize, mas não assim no sentido de muito elogio, de confete, não é isso que o 9 quer, né? É algo de incluí-lo, de sempre perguntar dele, algo assim. É isso? sim. É isso, de ter uma certa Sim, preocupação, até um sim, ponto, como você falou, não é decisivo, mas ter uma preocupação de incluir, de ser incluso o tempo todo, de fazer parte, isso é uma coisa que é bem importante para mim. sim. Enquanto 9, é Hum. óbvio. E hoje você já consegue, né, Má? Eu acompanho você, você já consegue dizer mais o que você não quer, colocar limites, né? Como é que você conseguiu desenvolver isso, chegar nisso? Eu consigo muito falar o que eu quero, eu consigo, e eu percebo que a raiva passiva raramente Uau, aparece. Isso, assim, foi excelente, né? um grande ganho, Hum, assim. E outras coisas que eu percebo, muitas pessoas acham, falam assim, nossa, você nem parece um tipo hum, 9, porque eu consigo falar com assertividade, é, e um pouco mais de clareza, hum, né? A minha palavra, minhas coisas. Às vezes ainda me perco, me vejo me perdendo, mas de um modo geral eu consigo ser mais assertiva. uhum, Tem coisas, eu acho assim, muitas coisas eu descobri através das terapias, isso me ajudou sim, muito, porque mesmo assim, dentro do Enneagrama, tem uma coisa que eles é colocado que a ação certa está no coração. uhum, Não é? Fala assim, vai para o coração? Vai para o sim, coração. Eu não entendia o que é ir para o coração. Eu achava que ir para o coração era sentir amor. Aí eu não hum, conseguia sentir amor, eu não conseguia ir para o uhum, coração. E aí, alguns exercícios de hum. tapete, eu. Que é o tapete do eneagrama, que às vezes a gente trabalha com a pessoa sobre o tapete, né? Então tem dentro, olhando para o símbolo, Uhum, seguindo a flecha do símbolo, quando uma experiência indo para o ponto uhum. 3, eu senti exatamente o que era estar no É, emocional. Não era o que eu sim, pensava, que era sentir amor. sim. Então eu compreendi errado, de novo, com o conceito para mim era uma dificuldade. Quando eu senti o que é a ação certa no emocional, eu entendi o que era ir para o Uhum, coração, e eu entendi também, e eu consigo vivenciar isso hoje, que é uma coisa assim, Urano, eu acho importante isso também. Eu entendia que a ação certa era uma coisa grande, uhum, sim. era uma atitude. Aham, Hoje eu percebo que a ação certa é o tempo é, inteiro, que o macro e o micro é a com mesma certeza. coisa. Que a ação certa está desde eu falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero comer, é isso que eu quero para Uhum, mim, ou desde que assim, onde eu quero morar, qual é a é, profissão que eu quero ter, o micro e o uhum, macro. Então eu entendia como ação certa uma coisa sim, grande. E isso também era quase inalcançável para sim. mim, porque eu achava que a ação certa ia ter que ter uma decisão. Ah, agora você tem que tomar ação certa. Qual é a ação certa? Aí eu ficava mais perdida. Quando eu entendi que a ação certa é simplesmente o jeito que você senta, o jeito que você se comporta, a ação certa está no micro. Ficou muito mais fácil entender o macro. Uau! E a ação certa Entendi aqui é a isso. virtude, né? Ligada ao ponto 9. Agora, Má, o corpo fala, né? Para o 9. Então, perguntar para o corpo também acho que é uma boa técnica, né? Sim, sim. Eu acho que é uma coisa que é importante eu falar, assim, aqui, que é uma coisa central do tipo 9, é a narcotização. Uhum, Eu poderia até ter falado logo no início, a narcotização é um mecanismo que a gente usa para não sentir, né? Para fugir do conflito, sentir a dor ali, eu fiquei totalmente narcotizada. Eu nunca me identificava muito com os exemplos de uhum, narcotização que o livro dava. sim. Então, como que eu me narcotizava? Sempre fazendo muitos cursos, e no trabalho.
e em academia. Eu ia 2 vezes por dia na academia, me narcotizava. Até aí tudo bem. Só que um dia eu descobri que eu me narcotizava tendo as minhas enxaquecas. Ah, Eu tinha enxaqueca a vida toda. uhum, Eu era muito nova, com 15 anos eu tinha enxaqueca. uhum. Então, isso é uma dica muito, muito boa, Ah, que até uma vez você até perguntou para mim, ah, Má, como você tá? Tudo? Eu falei, tá tudo bem. Tá, mas e teu corpo? uhum, uhum, Meu corpo não estava bem. aham, Eu sempre tinha enxaquecas. Então, porque quando a gente fala, tipo, o 9 fala que a gente está muito bem, a gente acha que está muito uhum, bem, não estava sim. mentindo. Tá tudo bem, tá em harmonia, tá tudo bem. Só que meu corpo estava doente. E quando eu comecei a fazer o trabalho de desenvolvimento, eu comecei a sentir muito mais dores no Aham, corpo. sim. Meu corpo começou a mostrar dores, e dor na mão, de tanto trabalhar, e dores de coisas, então, que eu não Uhum, percebia. Então, o corpo, eu acho que é a maior ferramenta que o tipo 9 uhum, tem para identificar várias coisas, inclusive a sim. narcotização, como eu, a enxaqueca, ou se está bem ou não, como o que o teu corpo está Uhum, dizendo. E também o meu movimento de ir para o outro é corporal. sim. Então, as sensações, eu sinto minha barriga me puxando como um imã. Uhum, A hora que eu comecei a perceber isso, eu comecei poder. Depois da identificação, eu comecei, às vezes, ter a escolha de deixar minha barriga levar ou não. uhum, sim. Entende? Às vezes eu falo, olha, estou sendo. Eu simplesmente Sim. viro a posição do meu corpo. Sim, incrível, né? Mudar a posição do corpo muda tudo. Sim. Então, eu estou sendo puxada por uma direção e eu não quero ir para aquela Aham. direção. Eu simplesmente viro. Uau, Só que eu comecei a ter essa percepção a hora que eu comecei a ter a percepção do meu certo. corpo. O que o meu corpo está dizendo. Aham, é. E isso não é tão difícil para um tipo 9. Uhum, porque é Não é tão difícil instintivo, né? perceber. E aí. É instintivo. Então, isso da barriga é incrível. É um imã. Uhum, É o imã que é possível enxergar. Mas também outras percepções também de sim. olfato. Olfato é uma coisa também Uhum, que é muito forte em mim. sim. Então, a hora que eu comecei a perceber também, através disso, eu posso ter escolhas Uhum, de ser levada para um lugar ou não, para perceber se aquilo é muito bom para mim ou não. sim. Então, isso foram coisas que eu fui desenvolvida e hoje eu uso. Aham. É, notar os cinco sentidos que dão informações e os instintivos, 891 tem mais Sim, competência com isso, né? Além dessa questão da somatização. Se quiser saber o que está sentindo, olha primeiro o corpo, vê o que você somatizou, qual foi a emoção somatizada e o que, que essa emoção está nos ensinando, né? Sobre o que queremos, não queremos, o que sentimos. É, a gente já sim. está quase fechando aqui, mas eu queria te perguntar do conforto que você falou no início. É, qual é a dica para outras pessoas do tipo 9 de cuidado com o conforto, assim, porque ele pode ser meio traiçoeiro nas relações? Ele é totalmente traiçoeiro, o conforto nas relações. Eu acredito que como o que eu chamo de conforto, enquanto sexual, tá dentro de relacionamentos mesmo quando não eram tão saudáveis. Eu acho que a autopreservação é outro tipo de conforto e o social é outro tipo de conforto. Uhum, Mas para eu ter a percepção disso, eu acredito que preciso, tipo 9 precisa ter trabalhos com ajuda exterior, aham, que é mais fácil sim, enxergar através das sim. terapias, através da meditação. Uhum, A meditação ajuda muito a sim. perceber. E também, atividade física é uma coisa muito boa para o 9. E a atividade física, quanto mais desconfortável, melhor. Ah, interessante. Porque faz a gente ir mais para o corpo e perceber melhor. Olha, Entende? Dá para que entender? interessante, É. né? Então, é assim, sim. É, Então, que são dicas, então, muito preciosas, mas impressionante aqui.
Tem algo que a gente não cobriu sim. que você queira acrescentar, assim, sobre os noves nos relacionamentos? Acho que a gente falou tudo, não sei, talvez. Acho que é isso. Tá. É, depois de todo esse trabalho interior, é muito bom se relacionar com tipo 9. Sem dúvida, Porque eu comecei falando que não era bom. sem dúvida. Aí tem o morde e assopra, né? Morde e assopra. É muito bom, porque hoje eu me sinto uma pessoa. Tudo bem que eu estou num estado de felicidade por coisas Uhum. boas que aconteceram Sim, recentemente, mas isso da gente ser tão elástico e ver tantas opções na vida sim, é uma coisa maravilhosa, assim, para conviver quando o 9 está no 9. sim, 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 sim. Entende? Eu acho que a gente tem muito para compartilhar com as pessoas e com o mundo, porque tem uma parte do tipo 9 que eu realmente é muito nobre. E a gente É, pode ensinar não só os tipos 9, como outros tipos. sim. E aí o 9, né, ele fica mais energizado, mais engajado, mais amoroso, afetivo. E acho interessante falar aqui, né, Má, que muitas vezes as pessoas se enganam achando que o oposto do amor é a raiva, enquanto, na verdade, o oposto do amor é a indiferença. E a indiferença tem a ver Sim, com aquele estado original do 9, de estar um pouco alheio, né, ou a paixão da preguiça. E quando o 9 começa a mostrar mais incômodo, com menos conforto, e começa a confrontar um pouco, ele está se aproximando do amor. Né? Então, acho que isso é útil para quem é 9 aqui entender. E se você que está nos ouvindo se relaciona com um 9, assim, valorizar quando ele está falando algo que ele pensa, que vai contra você. Né? Então, Mar, eu agradeço sim. imensamente a sua sabedoria compartilhada aqui e as dicas, tanto para quem é 9 quanto para quem está na outra ponta se relacionando com 9, viu? Muito obrigado. Sim. Não, eu agradeço, eu estou bem feliz aqui de compartilhar. Uhum. E obrigada para o Enneagrama É, também, porque todo esse meu processo é baseado no Enneagrama, né? é. Tá bom? Muito bom. Obrigada. E obrigado a você que nos ouve pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos de nossos cursos presenciais e online e aos membros da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos que vai bem além do que falamos aqui no nosso podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.